Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar a respeito do caso envolvendo o Manuel, que assim, está indo muito mal lá pelo Fluminense, então está tendo uma sequência como era já de se imaginar nesse ano de 2021, pensei que ele seria o titular absoluto. Será que ele poderia ser uma boa opção para o Cruzeiro no ano que vem? Questão de salário seria viável e também a questão contratual do jogador. Queria falar também sobre o possível dinheiro que o Cruzeiro vai receber na temporada de 2022 por dois jogadores que passaram aqui na Raposa. Um inclusive pela base, que foi no caso do Ederson, e também do David, que chegou já com uma idade um pouco maior, mas assim, o Cruzeiro ainda tem uma taxa de mecanismo de solidariedade da FIFA. E quanto será que o Cruzeiro ia receber? Dois jogadores que possivelmente vão ser negociados no próximo ano. E também queria falar sobre o Marcelo Moreno, que assim, no último jogo agora contra o Náutico, vai ter a chance de ser o maior artilheiro do Cruzeiro nesse ano de 2021, junto com o Matheus Barbosa. Vamos falar assim, quais os números desses jogadores para vocês nesse vídeo de hoje. Mas antes de começarmos por aqui, para deixar seu like, também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Estamos chegando nessa marca de quase 28 mil inscritos e 500, então aproveite para se inscrever aqui embaixo, caso não seja inscrito. Sem dúvida, seu like, se inscrever aqui no canal vai me ajudar demais, tá? Como de costume, o salve de hoje é para duas pessoas, no caso comentou no vídeo de hoje de manhã. O primeiro é para o Marcos Araújo da Silva, foi um dos primeiros a comentar, valeu demais, Marcos, um abraço para você. O outro é para o Luiz Carlos Ribeiro, o Luiz Carlos, que é lá de Lagoa da Prata, Minas Gerais. Muito obrigado também, Luiz, um abraço para você. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de amanhã, que vai sair por volta das 11h15, 11h30, até umas 11h40 ali, já fica esperto, já deixa aqui embaixo nos comentários o seu nome, a sua cidade, de onde você é, quem sabe você também não aparece aqui no canal. Só antes de começarmos, tem um recado muito importante para vocês, que é a respeito assim, do Futebol Team, patrocinador aqui do canal, onde é um jogo de futebol bem parecido com os moldes do modo carreira do FIFA, do PES. Você pode treinar sua equipe, evoluir seu personagem e que assim, tá com os gráficos bem interessantes, ainda mais depois dessa última atualização. Eu vou deixar aqui o link na descrição, você pode inclusive jogar online com seus amigos. Já vi vários jogos de futebol pelo celular, esse daí sem dúvidas está um dos melhores. Tenho certeza que você vai gostar. Nem precisa fazer o download, caso o celular já esteja aí com muitos aplicativos, só entrar nesse link aqui embaixo, fazer seu registro com e-mail e senha. Então vai lá, dá uma conferida que faz esse download aí, depois conta aqui nos comentários o que você achou, beleza? Bom, vamos começar falando sobre esse caso do Marcelo Moreno. Que história é essa de que ele pode ser o maior artilheiro do Cruzeiro nesse ano de 2021 com incríveis 7 gols. Isso, por incrível que pareça, o artilheiro do Cruzeiro nesse ano ainda é o Matheus Barbosa, que saiu aqui da Raposa no final do mês de julho. Para você ter uma ideia, ele jogou menos do que 23 jogos aqui pelo Cruzeiro, meio que volante barra meia direita, e marcou ainda 7 gols aqui pela Raposa. E o Marcelo Moreno deve ser o titular contra o Náutico, 100% de certeza, porque o Thiago, que estava sendo o titular, levou o terceiro cartão amarelo, e o Marcelo Moreno está com essa vaga livre, ainda mais depois dele voltar da seleção boliviana nesse último final de semana. O Matheus Barbosa, como disse para vocês, saiu do Cruzeiro, foi para o Atlético Goianiense, inclusive foi uma negociação até estranha. O Cruzeiro, por incrível que pareça, pegou o jogador de um empréstimo e não colocou uma taxa para ele sair para outro clube da Série A. Poderia sair a qualquer momento sem comunicar quase nada para a Raposa que ele iria jogar em outro clube da primeira divisão. E assim, eu achei uma cláusula ridícula e ele fez muita falta no restante dessa temporada. Só o Luxemburgo agora que achou dois jogadores que estão indo bem pelo menos nesses últimos 10 jogos, que é no caso do Lucas Ventura e o Adriano, dupla que tem se dado bem em alguma das maiorias das partidas do Cruzeiro. Igual eu falei para vocês, o Thiago levou o terceiro cartão amarelo, o Marcelo Moreno deve jogar esse jogo na série B. Ele tem 16 jogos, 5 gols, um gol marcado no caso dos 6 que ele fez nesse ano, um gol foi aquele contra o Atlético de pênalti no Campeonato Mineiro. O Thiago, 25 partidas e 4 gols marcados. O Marcelo Moreno ainda tem uma média de aproveitamento um pouco melhor, mas jogou muito pouco, apenas 16 jogos, não jogou nenhum turno pelo Cruzeiro, muito por conta das convocações. Tinha jogos que ele ficava 3 partidas na seleção boliviana, perdia 3 jogos aqui pelo Cruzeiro e fazia sem dúvidas uma falta gigantesca. E espero que pro ano que vem, se o Marcelo Moreno continuar por aqui, ele não seja tanto convocado, ainda mais já vai estar na reta final de eliminatórias e jogar aqui mais pelo Cruzeiro. Enfim, quero que você deixe aqui a sua opinião nos comentários. Você acha que o Marcelo Moreno vai marcar um gol pelo menos para ficar com 7 e empatar com o Matheus Barbosa, ou será que ele ainda faz 2 e se torna um artilheiro isolado do Cruzeiro nesse ano de 2021. Penúltimo assunto desse vídeo é sobre o zagueiro Manuel, que assim, tem jogado pouquíssimas vezes lá pelo Fluminense. E se algum de vocês me perguntou se ele seria uma opção viável e boa opção, né, barata para o Cruzeiro, visando a próxima temporada. Todo mundo sabe que o Manuel saiu aqui do Cruzeiro no início desse ano, justamente por conta da questão financeira. Deve estar recebendo um pouco mais de 280 mil por mês, ali, 200
250 por mês lá no Fluminense, então é um valor que o Cruzeiro não tinha condições de manter, apesar de que trouxe, o Cruzeiro hoje tem 3 jogadores de reserva, preferia muito mais trocar eles no Manuel, que seria o titular absoluto da posição. Ele voltou, né, ano passado de empréstimo do Trabzonspor, lá da Turquia, e foi muito bem na reta final da Série B. Eu diria que o Manuel, o Felipe Machado e o Rafael Sobis foram muito bens, um dos responsáveis, assim, depois que o Filipão chegou principalmente, de manter o Cruzeiro no mínimo na Série B do ano passado. 26 jogos pelo Cruzeiro, 5 gols e 2 assistências, números melhor do que a maioria dos atacantes do Cruzeiro, inclusive na última temporada. No início desse ano ele começou muito bem, 5 jogos, 1 gol marcado, e como tinha um vínculo só até março desse ano, acabou indo lá pelo Fluminense, que infelizmente não tem conseguido jogar. Nesse ano, 18 jogos, 1 gol marcado, mas para você ter uma ideia, ele jogou 9 jogos apenas no Campeonato Carioca. Começou voando, mas depois teve problemas no joelho, depois alguns problemas musculares, apenas 18 jogos até aqui e 1 gol marcado. Para você ter uma ideia do tão pouco que ele tem jogado, ainda mais porque ele ficou muito tempo fora, o Fluminense já tem a dupla de zaga titular, e o Manuel meio que virou a terceira, quarta opção do setor. Tem nos últimos 14 jogos, ele entrou em apenas um dos últimos 14 jogos, então assim, e jogou menos do que 9 minutos e todos entrou como reserva, então está numa fase muito ruim. Eu vejo que mesmo ele tem contrato até abril de 2023, o Fluminense poderia, por exemplo, topar, emprestar ele para o Cruzeiro pagando 100% dos salários ou algo próximo disso, o Manuel, por exemplo, aceitando uma redução desse vínculo. Acho difícil ter uma rescisão entre as partes, mas, por exemplo, o empréstimo acho que seria bem viável, ainda mais se o Fluminense e o Manuel não tiverem planos, né, para a próxima temporada. Fluminense que nesse ano estava jogando Libertadores e que para o ano que vem não vai disputar, possivelmente deve ter uma redução salarial gigantesca na sua folha visando a temporada de 2022. Enfim, vocês acham que seria uma boa opção aí o Manuel voltar para o Cruzeiro ou não? Quero que você deixe aqui o seu palpite, ou no caso a sua opinião a respeito desse assunto. O último assunto desse vídeo é a respeito de 2 jogadores que o Cruzeiro tem um percentual de venda futura, que é no caso do Ederson e do Fortaleza, que estão indo, no caso do Ederson e do David lá do Fortaleza, que estão indo muito bem na equipe lá do Ceará. Para você ter uma ideia, tem vários clubes interessados nele, inclusive o Rogério Ceni do São Paulo é fã dessa dupla, que trabalhou aqui na Raposa na temporada de 2019. O Rogério Ceni já indicou uma possível lista de reforços para o São Paulo e nessa lista foi especulado que estavam esses 2 jogadores. Se fosse comprado, seria uma ótima notícia para o Cruzeiro. Acho bem difícil eles irem para o São Paulo justamente por conta dessa questão de fase que eles vivem lá pelo Fortaleza. O David, para você ter uma ideia, nesse ano tem mais de 13 gols lá pela equipe do Ceará, foi um dos responsáveis pela bela campanha, né, que tem feito, ainda mais no primeiro turno da competição. Falando sobre o David, ele que chegou vindo do Fortaleza, do Vitória, no caso, o Cruzeiro pagou algo próximo de 10 milhões de reais. Ele chegou aqui quando completou seu 23º aniversário e por conta disso o Cruzeiro tem uma taxa no mecanismo de solidariedade. O David, no caso, o Cruzeiro teria algo próximo de 0,5% de uma negociação futura. Não é um valor muito interessante, né? Até esperava que seria um valor um pouco maior, mas assim, já é um começo, chutando ali que ele seja negociado por algo próximo de 30 milhões de reais. O Cruzeiro poderia ficar com 3 milhões se tivesse 1%, mas com 0,5 ainda ficaria com 1,5 milhão, sem dúvidas um valor aí, né, interessante, poderia chegar nos cofres do Cruzeiro. Outro é no caso do Ederson, que está muito bem, inclusive foi especulado lá no Newcastle no início dessa janela, no final do mês de julho, e é um cara que, de acordo com o seu empresário, o André Cury, é avaliado em mais de 8 milhões de euros, isso dá quase 60 milhões de reais, para você ter uma noção. E o Cruzeiro, ele chegou aqui na Raposa vindo do Esportivo Brasil, mas passou 3 temporadas aqui no Cruzeiro, e o Cruzeiro teria algo no mínimo ali de 1,5% dessa taxa, que quando é negociado, 5% da negociação fica com um clube que revelou que passou nas categorias de base. O Cruzeiro teria algo próximo disso, e a Raposa, por exemplo, teria 1,5% desse valor, que daria um pouco mais, chutando esse valor de mercado que ele teria, né, de 60 milhões de reais. O Cruzeiro ficaria com 900 mil dessa negociação. E só corrigindo, no caso o Cruzeiro ficaria com o David um pouco mais do que 300 mil reais. O valor total dos dois, que seria superior a 1 milhão e 200, ele sendo vendido a esses valores, que eu acho que deve acontecer. Torcer até para ser negociações o Ederson, que tem 21 anos, ir para a Europa, um valor até maior do que esses 60 milhões. E o David tem 26 anos, poderia muito bem ir para um mercado alternativo, China, Arábia, Japão. Eu acho que poderia ser vendido por uns 40, 45 milhões de reais. O Cruzeiro, ele poderia colocar uma grana interessante no bolso. Inclusive até um abraço pro meu irmão, Guilherme, que me ajudou a fazer essas conversões, porque é muito difícil mesmo você ter uma ideia de quanto que o clube vai ficar por conta de
qual aniversário que ele completou, se ele completou o 20º aniversário, o Cruzeiro recebe 0,25, se completou o 21, ele recebe 0,50, enfim, tem várias questões, inclusive de outros times que ele já passou na categoria de base. E vocês sabiam sim dessa excelente fase do Ederson e do David, que são titulares absolutos lá do Vojvoda, que é do técnico argentino do Fortaleza, e que o Cruzeiro ainda tem um percentual deles por conta desse mecanismo de solidariedade. Eu acho que é só questão de tempo para eles serem negociados em 2022 e chegar alguma grana para a Raposa. O David tem um espaço ligado ao Fortaleza, tem contrato por mais 1 ano e meio, e o Ederson está emprestado pelo Corinthians, onde tem vínculo até o final de 2024. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. Aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês. Mando vídeo de hoje de manhã, onde eu falo algumas novidades a respeito do Alexandre Matos, né, no caso, eu recomendo vocês darem uma olhada nesse vídeo. E também no vídeo de ontem pela manhã, onde eu falo sobre 2 reforços bem acertados com o Cruzeiro para a próxima temporada, mas que tem alguns fatores que impedem esses anúncios e a revelação dos nomes nesse momento, tá? Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui. E até mais, valeu!